Pois muito bem, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de fazer esse vídeo falando a respeito do passamento, do falecimento do presidente Brigham Young e a escolha de John Taylor como seu sucessor na primeira presidência. Mas acima de tudo, no vídeo eu quero enumerar as contribuições de Brigham Young para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e toda a humanidade. Por que não? Vamos ver. Brigham Young manteve-se estreitamente ligado aos negócios da igreja até o fim. Como sempre, continuou recebendo grande número de visitantes. Em 23 de agosto de 1877, o profeta de 77 anos ordenou que um grupo de bispos se reunisse na Council House. Depois da reunião, Brigham Young sentiu-se mal, sofrendo violentas cólicas e vômitos. Apesar dos esforços de 4 médicos e o jejum e as orações dos santos de toda a igreja, Brigham Young faleceu. Infelizmente faleceu no dia 29 de agosto do ano de 1877. Segundo sua filha Zine Young, que era filha de Brigham Young, suas palavras finais foram, abre aspas, as palavras finais de Brigham Young: Joseph, Joseph, Joseph. E a aparência divina de seu rosto pareciam indicar que estava conversando com seu querido amigo Joseph Smith, o profeta. Fecha aspas, ponto. O corpo de Brigham Young foi velado no tabernáculo onde, segundo as estimativas, foi visto por 25.000 pessoas. Entre os oradores que falaram em seu funeral estavam John Taylor, Wilford Woodruff, Daniel A. Well e George K. Cannon. Estas palavras proferidas pelo presidente Cannon resumem bem as contribuições desse grande profeta do Senhor. E o que o presidente Cannon falou? Vamos ler. O presidente George K. Cannon lhe disse, abre aspas, ele foi o cérebro, os olhos, os ouvidos, a boca e a mão de todo o povo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Desde os maiores problemas relacionados com a organização da igreja até os menores detalhes do trabalho. Em tudo, ele deixou marcada a influência de sua grande mente, em tudo. Desde a organização da igreja e a construção de templos, a construção dos tabernáculos, a criação do governo estadual provisório e do governo territorial, até os mínimos detalhes do formato das cadeiras em que nos sentamos hoje. Sobre tudo isso, bem como sobre todas as colônias do território, a marca de seu gênio estão evidentes. Nada era pequeno demais para sua mente, nada grande demais. Brigham Young serviu mais tempo como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias do que qualquer outro presidente da igreja. Numerosas e multifacetadas foram suas contribuições. Numerosas. Muito do que é querido, reverenciado ou mesmo aceito sem qualquer ponderação na igreja tem suas raízes na contribuição e liderança do presidente Young. Brigham Young sentiu que estava apenas seguindo a liderança de seu mentor e amigo, o profeta José Smith.
Brigham Young exclamou, abre aspas, tenho vontade de gritar aleluia sempre que me lembro que conheci José Smith, o profeta a quem o Senhor ergueu e ordenou e a quem entregou as chaves e o poder para edificar o reino de Deus na terra e apoiá-lo. Fecha aspas, ponto. Em certa ocasião, ele declarou, o que recebi do Senhor, Brigham Young declarou em certa ocasião, o que recebi do Senhor, recebi pelas mãos de José Smith. Ele foi instrumento de Deus. Se eu abandonar José Smith, devo abandonar esses princípios. Eles não foram revelados, declarados ou explicados por nenhum outro homem, desde os dias dos apóstolos. Um dos maiores legados de Brigham Young foi sua liderança em manter a igreja relativamente autossuficiente do mundo gentil, nas atividades recreativas, nos negócios, no governo e na educação. Os historiadores reconhecem que o imenso reino dos santos, edificado nas montanhas rochosas, foi um tributo a esse homem, um tributo a Brigham Young. Tudo isso foi alcançado apesar de enorme oposição. A interferência das tropas federais e autoridades do governo, o clima desértico e o solo acidentado, os empresários de fora, entre aspas, a moda de Babilônia, entre aspas, a chegada da ferrovia transcontinental e a descoberta de metais preciosos em Utah. Brigham Young liderou seu povo em diversos empreendimentos cooperativos. Como líder do Quórum dos Doze em 1838 a 1839, Brigham Young organizou os santos perseguidos em seu êxodo de Missouri e no estabelecimento de um local de refúgio em Illinois. Mais tarde, Brigham Young liderou os santos saindo de Nauvoo, atravessando as planícies de Iowa até o Winter Quartz e depois para o Grande Lago Salgado. Entre 1848 e 1852, ele dirigiu a reunião de milhares de santos dos acampamentos de Iowa até a comunidade que se iniciava no oeste. Depois, dirigindo sua atenção às dezenas de milhares de novos conversos na Inglaterra e na Europa, ele deu início à Companhia do Fundo Perpétuo de Imigração. Fundo Perpétuo de Imigração, que estabeleceu o melhor sistema de imigração regulamentado da história da América. Brigham Young organizou equipes de colonização para estabelecerem cidades agrícolas em cerca de 350 locais em Utah, em parte de Idaho, Wyoming, Nevada, Arizona e Colorado. O presidente Brigham Young ensinou ao povo a importância da cooperação na conquista da difícil fronteira dos Estados Unidos. O mesmo espírito continua abundante na igreja espalhada por todo o mundo hoje em dia. Ele dirigiu a divulgação do evangelho a muitas nações da terra e a construção de templos ao Deus Altíssimo. Ele foi inspirado a estabelecer empresas financeiras cooperativas e instituir a ordem unida entre seu povo. Brigham Young deu aos santos dos últimos dias todo tipo de instruções doutrinárias e práticas. Seus mais de 800 discursos registrados abordam uma enorme variedade de assuntos. Brigham Young falou sobre a natureza de Deus, o poder do mal, a necessidade de operarmos entre aspas, nossa própria salvação, os princípios do sacerdócio, a atitude
para com a família e o casamento, a moda feminina e a manutenção da limpeza e ordem em nossas propriedades terrenas. No século XX, John A. Whitsoe compilou alguns dos ensinamentos de Brigham Young em um livro famoso chamado Discursos de Brigham Young. Quem não conhece esse livro? Brigham Young incentivou a educação espiritual e secular dos membros da igreja e deixou um legado educacional que continua até hoje a abençoar os santos. Brigham Young deixou uma marca duradoura em todos os membros da igreja desde a sua época. Ele era carinhoso para com os mansos e humildes e rigoroso com os orgulhosos e intolerantes. Ele chorava quando via o sofrimento dos desamparados e cuidou de muitas pessoas aflitas. Era paciente com os que violavam os padrões da igreja. Era bom ouvinte, tinha senso de humor e gostava de apresentações de teatro e dança. Como líder político, era bastante perspicaz. Era uma pessoa bastante determinada, resoluta e inabalável. Sua espiritualidade manifestava-se em suas orações, no trabalho no templo e na cura de doentes. Em sua longa e rica carreira, ele exerceu todo tipo de liderança para fazer tudo que o Senhor dele esperava. Esse era Brigham Young.